Nas últimas semanas, estamos falando aqui sobre possíveis problemas que você pode enfrentar ao viajar. Prevenção, é claro, né? Já falamos sobre documentações necessárias, planejamento, bagagens e voos atrasados. Lembrando que esse conteúdo está disponível no YouTube do Revista, é só acessar lá, tá bom? Revista NT. Bom, e hoje nós vamos tirar dúvidas sobre troca de aviões, viagens com crianças, compras em cartão e muito mais, tá? Esse é o quadro É Seu Direito. Dori Bucô já está conectado com a gente. Olá, Dori, boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos da TV Novo Tempo. Bom, Dori, a primeira dica que você vai trazer para a gente aí é em relação à troca de aviões, né? O que fazer quando houver troca? Isso precisa ser muito bem explicado no chamado voucher, né? Aquele guia de viagem. O que é isso? Eu vou viajar para o Paraguai, do Paraguai eu vou para Miami. Exemplo, se tiver troca de aeronave, precisa saber se você tem o visto, porque se você desce daquele avião no Paraguai e vai para dentro do aeroporto, daqui a pouco vai para um país que você não tem o visto de entrada, se tiver mais uma outra parada. Eu estou dando um exemplo. Então, as escalas são muito importantes de se explicarem para saber também, com questão da Covid, essa nova onda, quais são os exames, quais são os testes, porque senão você fica retido e aí acabou sua viagem. Tá, e quando houver cancelamento do voo por parte da empresa, claro, o que a pessoa deve fazer e qual é o direito dessa pessoa? Se a empresa que der causa, aí não é responsabilidade do consumidor. Porém, ele tem que ficar atento. Então, ele fotografa o painel da informação, pega com quem ele está falando, ele tem direito, se porventura houver um atraso de 1 hora, ele tem direito a uma internet para fazer, né, contatos. Se tiver atraso de 2 horas, ele já vai ter direito à alimentação. Se houver atraso de 4 horas, ele já tem direito até deslocamento e estadia. E aí tem que colocar numa condições de igualdade daquilo que ele comprou. Não adianta ele, vamos dizer, exemplo, eu vou viajar em primeira classe, daqui a pouco me coloco num avião com 3, 4 escalas e numa classe lá no fundão. Quer dizer, isso tudo gera perdas e danos, aborrecimento e você tem direito a ingressar. O que você faz? Fotografa, quando você retornar, você já entra com uma ação. Certo, Dori, qual a recomendação para viagens com crianças? Bom, em primeiro lugar, saber exatamente para onde você vai, quais são os cuidados, se vai ter estadia, se vai ter alimentação, qual é a situação da criança, se tem algum determinado regime, e também é o pai junto com a mãe, é só o pai, é só a mãe, você tem que ter autorização também do chamado comissário de menores, juizado da infância e juventude, se um vai autorizar o outro, precisa saber exatamente. Não, ela vai sozinha, então tem que entregar uma autorização para a companhia, preencher todos os dados, alguém vai junto com essa criança acompanhando no voo todo. Então, resumindo. Agora, se essa criança não é minha, nem filha do meu marido, enfim, como que é isso? Os pais, pai e mãe da criança, tem que identificar, autorizar, autoriza a dona Darcy, fulano e tal horário, tal, né, de destino, passagem, horário, chegada, com quem ela vai ficar lá, quem vai recepcionar, tudo isso tem que ser explicado exatamente para na hora do embarque, a Polícia Federal, o comissário de menores, não ter uma ideia que essa criança está sendo sequestrada. E faz isso no juizado de menores, é isso? Faz com antecedência, junto à sua empresa, à sua agência, à companhia, se traz todos os papéis, documentos, preenche questionários, e para quando chegar na hora do embarque, você ter toda essa orientação para não causar nenhum tipo de constrangimento de aí você ficar detida, porque quem é essa criança, de onde ela veio, com quem que você está, aí já complicou. Em relação às viagens, também há muito transtorno com as compras em cartão, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre os cuidados com as compras no cartão. Precisa tomar muito cuidado, é uma questão muito importante que você colocou, Darcy, porque sei lá onde a pessoa está indo, mas vamos dizer que ela vai pagar em real, é a moeda dela aqui, mas vai comprar lá em dólar, lá em euro, lá em libra, que é mais caro ainda. Tem as pessoas, às vezes, não têm essa noção, está viajando, são só 50 libras. Se ela fizer a conversão, ela começa a ter noção dos gastos que ela vai ter. E qual é a chamada incidência dos juros do IOF? Vai pagar agora? Vai pagar na volta?
cada vez que vier uma parcela do pagamento, né, chamada fatura, vai ter o aumento pela moeda da situação que você comprou. Então, toma cuidado com esse negócio de comprar em cartão se você não resolver isso à vista, na hora, na moeda local. Agora, Dori, voltando um pouquinho na questão dos cancelamentos, caso ocorra algum tipo de uma situação, né, que gere danos morais ou materiais em função de atrasos e cancelamentos da companhia, o que o consumidor pode fazer? É importante que você comentou, Darcy, porque veja bem, a Darcy vai fazer uma palestra, a Darcy vai participar de um casamento, ela é a madrinha, ou então ela é a noiva. A Darcy não, já casou, mas vamos dizer a pessoa que está lá e tem que um compromisso. E não vai o avião levantar voo agora. Porque a questão de greve, a questão de tempestade, a questão de neve, tudo isso precisa ser levantado em causa essas questões. Então, tudo você tem que estar conhecimento. Tem o balcão da companhia para você fazer um boletim administrativo. Se tiver o balcão do PROCON para você ter orientação, se tiver o balcão da Agência Nacional de Aviação Civil para você fazer também a sua solicitação de orientação. E fotografar, como eu estou dizendo, tudo para você ter na sua volta, ou já ali, se tiver juizado, você já faz a audiência. Agora, Dori, depende do transporte utilizado e a pessoa pode reclamar no PROCON ou para qualquer tipo de transporte? Nós estamos falando de avião, mas avião, navio, ônibus, o que for, Uber, o que você tiver de condições, se você tem orientação, você tem documentos, tem contrato, você tem nota fiscal, você tem ticket do pagamento, fatura, tudo aquilo que você tem de documento, em direito, isso é prova. Então, aí você tem condições, se for o caso, eu combinei o traslado, né? Vão me buscar e ninguém aparece, e eu tenho que pagar do meu bolso um carro, um táxi, aluguel, uma outra coisa. Quer dizer, eu pago, pego a nota e solicito o reembolso, ou, mais ainda, além do reembolso, um dano moral, se for o caso de eu ficar sozinho no aeroporto de madrugada, como já aconteceu até comigo, e não tinha ninguém, nem transporte, não tinha. Você tem que dormir dentro do salão do aeroporto. Tá certo. Dori, obrigada pelas suas dicas aí. Quem acompanhou a revista nas últimas semanas, com certeza está bem informado em relação à viagem para não ter dor de cabeça, né? Brigadão, viu? Até semana que vem. Obrigado. Até a semana que vem. Olha, boa viagem a todos, hein? Ouçam as nossas dicas. Verdade. Tchau, tchau.